Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo, e no vídeo de hoje a gente vai fazer o primeiro react aqui do canal. E é um react do vídeo do canal Fala Sério Pastor, do pastor Eleazar Domini, que é o vídeo falando sobre animes. Alguns dias atrás eu postei um vídeo aqui no meu canal falando sobre, respondendo a pergunta, né? Se assistir anime é pecado. Eu dei lá meus argumentos, eu falei o vídeo de maneira simples lá e falei que não é pecado assistir anime e botei umas situações lá, né? E esse vídeo do pastor Eleazar, eu assisti um pouco do vídeo já, e ele vai dizer que sim, é pecado assistir anime, assistir Naruto, e que Naruto é demônio e tal. E como é uma opinião que eu sou contrária, eu quero fazer esse vídeo reagindo aqui com vocês, analisar os argumentos dele, ver se eu mudo de ideia ou não, porque na minha opinião não é pecado, na minha opinião Naruto também não é do demônio, mas enfim. Aí eu quero que você analise o argumento do pastor, os meus comentários e também tire a sua conclusão. E talvez, dependendo do argumento do pastor, eu possa mudar de ideia e dizer que é pecado sim, não sei, né? A gente tá aqui nessa vida para aprender, eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo. E constantemente o ser humano está mudando de opinião. Então vamos assistir o vídeo. Eu quero que você analise o argumento do pastor, analise os meus. E uma coisa interessante também, que eu já vi no vídeo dele, assisti um pouco já, ele fala assim, né, que ele vai argumentar baseado naquilo que ele leu sobre o anime e nos poucos vídeos que ele assistiu sobre o anime. Mas ele nunca assistiu. Ou seja, ele já entrou num terreno perigoso aí, né? Porque ele vai falar de uma coisa que ele não assistiu, ele só leu algumas partes, né? Mas vamos ver os argumentos dele e eu vou falar como uma pessoa que assistiu o anime inteiro mais de uma vez. Então, para falar do anime de Naruto, eu tenho mais autoridade de quem ainda não assistiu, né? Mas vamos analisar o argumento do pastor. E eu tenho certeza que ele vai falar muita coisa certa, mas vamos analisar o contexto, né? E caso eu Opa, bati aqui na câmera. E caso eu discordo do argumento dele, caso ele bota alguma coisa fora de contexto, eu vou argumentar aqui. E se o pastor estiver assistindo, tal, alguém que acompanha o canal dele, eu não tô aqui para falar mal dele ou atacar ele, pelo contrário, ele é o canal adventista que eu mais acompanho aqui no YouTube, eu gosto e admiro ele bastante. Inclusive eu já mandei uns áudios no WhatsApp dele sobre isso, né? Comentando um pouco do anime, um pouco do vídeo que eu assisti. Mas nesse vídeo eu quero assistir inteiro, pelo menos a parte que ele fala de Naruto, né? Ele fala também de Nanatsu no Taizai. Só que Nanatsu no Taizai eu nunca assisti inteiro. Eu não passei a primeira temporada. Eu, sinceramente não gostei. Mas enfim, bora analisar aqui o argumento do pastor. E vamos ver se de fato assistir anime é pecado. Então, vou botar aqui meu fone de ouvido. E vamos para o vídeo e você vai acompanhar aí na sua tela. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui, estamos começando mais um vídeo interessante, importante, já muita gente havia me pedido para falar sobre este tema, nós vamos falar sobre animes. A galera pede bastante mesmo, então, já vai deixando o seu like anime, aí, né? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, agradeço aqueles que já têm feito isso, sempre têm interagido conosco, colocando as suas mensagens ali, compartilhando os nossos vídeos. Inclusive eu já dei like no vídeo, caso eu não goste, eu vou retirar o like. Assim o nosso conteúdo chega a mais pessoas e auxilia mais pessoas. Portanto, fica com a gente aí até o final deste vídeo, eu tenho certeza. Fique até o final com a gente também. Que você ainda não sabia sobre animes e que você vai descobrir Será hoje. Sabe? Vamos Fica ver, esperto. Né? Bora ver. Fique esperto, pastor, fique esperto. Se o senhor tirar alguma coisa do contexto, eu vou estar aqui para falar. Este vídeo ficou com alguns ruídos por causa do vento, peço desculpa. Bom, muita gente tem me perguntado acerca dos animes. E aí, pastor, o que você acha desses animes, desses desenhos animados? Será que eles têm algum problema? Teria alguma mensagem subliminar, alguma mensagem simbólica? Eu quero dizer pra você que esse negócio de mensagem subliminar já é coisa assim do passado, tá? Antigamente a gente assistia um desenho e ficava procurando ali nas entrelinhas. Hoje em dia tá mais na cara. O Rei Leão, aí bateu a pata no chão, sobe a fumacinha e você vê a palavra no céu. Era mais ou menos assim, o negócio era bem velado, mas uns tempos pra cá não tem mais mensagem subliminar, o negócio é explícito mesmo. Desde a época em que teve um anime, um desenho que assim ficou foi uma febre, né, muito conhecido, Dragon Ball Z. Uma febre não, é uma febre até hoje ainda. Mas esse aí foi ainda assim, é uma febre até hoje. E ainda hoje tem muita gente que curte. Eu me recordo que tinha um personagem nele por nome Mr. Satan, quer dizer Senhor Satanás, né? E eu lembro que eu fiz umas palestras falando sobre essa temática, mostrando, olha gente, o negócio tá feio. Tem um carrinho lá de um dos personagens, no carro, assim, na porta do carro tem lá 666, coisas assim, bem explícitas mesmo.
E eu me recordo que uma vez eu fiz uma palestra e falava sobre o tal Mr. Satan. E eu lembro que uma pessoa chegou e disse assim: mas pastor, isso aí eu acho que não tem problema. Porque assim, olha, veja, o Mr. Satan no desenho ele é um piadista, sabe? Ele é o fraco, Esse ele argumento eu acha acho que bem é ruim mesmo. forte, É bem ruim. sabe? Ele acha que é o grande lutador, quando na verdade ele é só um fraco, é Esse um argumento para piadista, todo defender mundo ri Dragon Ball é dele muito e tal. fraco, é muito ruim. Aí eu fiquei pensando, e aí eu disse, olha, quem disse pra você que Satanás está preocupado se ele é o personagem principal ou se ele é apenas um piadista, o bobo da corte? O inimigo não está Eis a questão. preocupado se ele é o personagem principal ou não. Ele só quer aparecer. Ele ganhou sua atenção? Ele teve a sua atenção? Ele teve a atenção dos seus filhos? Ele conquistou a atenção dos seus filhos? E aí? Seus filhos deram risada com as anedotas dele? Pronto, ele já está satisfeito. Não é? É no desenho que a certo. população da Terra fica forma. ovacionando, né? No desenho Dragon Ball Z, todo mundo fica ovacionando. Principalmente depois da luta contra o Majin Buu, né? Que ele E perde aí, lá, quem tá, está com o assistindo diz, poder não, do é só uma Goku. piada. Ele não está se importando O pessoal com começa isso. a aclamar. Ele só quer ser ovacionado e que você dê risada, que você aprecie, que você goste, que você curta. Desde lá, então, eu tenho notado cada vez mais nos animes um negócio assim bem escancarado. Eu vou falar sobre 2 animes. Aqui, eu não vou meio que defender ou falar de Dragon Ball, se Dragon Ball é pecado ou não. Tipo assim, porque ele não vai falar, ele não vai aprofundar sobre o tema do Dragon Ball, então eu não vou argumentar em cima do Dragon Ball. Vou argumentar mais em cima do que ele falar sobre Naruto, que ele vai falar diretamente sobre Naruto, também sobre Nanatsu no Taizai, né? Então, questão do Dragon Ball, pode ser que eu fique para outro vídeo, né? Vamos mais tratar de Naruto. Naruto Uzumaki, que é um anime assim extremamente famoso, hoje virou uma febre. Naruto Uzumaki é eu vou dizer, entre as crianças, né, até adolescentes e adultos hoje são viciados nesse desenho. E Nanatsu no Taizai, que você talvez que é pai não tenha ouvido falar ainda. Mas é um desenho porque assim, né? extremamente Na verdade, não é que os diabólico, e a adultos gente vai falar sejam sobre viciados esses em Naruto animes. hoje, é porque Vamos começar os sobre adultos Naruto? de hoje foi a Naruto criança Uzumaki. que cresceu assistindo Eu Naruto, não né? tive assim Aí é mais um condições adulto de hoje é porque assistir o cresceu desenho assistindo Naruto, era fã por desde 2 motivos. criança e Primeiro, falta cresceu de tempo, eu não tenho acompanhando tempo pra Naruto, estar que foi o meu assistindo caso, por desenho exemplo. animado. E segundo, porque minha mente não é lixeira, né? Pra gente ir colocando porcaria ali dentro, mesmo que seja para fazer aqui vi que uma é meu exposição. Então eu assisti vídeos de quem fala sobre o desenho e li. Mas assim, pausando aqui rapidinho, é uma questão interessante, porque assim, ele vai entrar num terreno perigoso, querendo ou não, porque ele vai falar sobre uma coisa que ele não conhece, né? Ele vai ver uma noticiazinha aqui, outra notícia outra ali, um pedacinho cortado falando mal, um pedacinho cortado falando mal, e vai chegar a uma conclusão baseada apenas nisso. É um terreno perigoso, né? É muito perigoso isso que ele está fazendo aqui, porque ele vai falar sobre algo que ele não conhece. Ele leu algumas notícias, mas ele não conhece a obra de Naruto. A verdade é essa. Tipo assim, eu ler alguma porção de coisa sobre Naruto é diferente de eu assistir os 700 episódios de Naruto, entendeu? Ou seja, eu assisti os 700 episódios mais de uma vez. Então eu tenho um conhecimento maior, uma autoridade maior para falar sobre o anime. Do que quem leu um textozinho, assistiu 2 vídeos resumindo o anime, né? Mas enfim, inclusive Naruto, diferente de Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco, Naruto ele trata muito de questão social, né? Naruto ele trata muito de questões da sociedade mesmo. Então, necessariamente, quando fala de algo da sociedade, vai abordar coisas do nosso cotidiano, outras culturas de outros continentes, de outras áreas, e vai jogar dentro do anime, entendeu? Então, pode ter uma coisinha ali, uma mentira lá, outra mentira cá, isso é fato, porque é uma coisa social, a sociedade é assim, né? Mas vamos lá. Conteúdos que falam sobre o desenho. Eu achei um bem resumido e eu queria compartilhar Ele tá falando aqui aí, com né, vocês. que leu o Tá conteúdo, aqui na minha apenas frente, leu eu vou ler. conteúdo, O tal. texto diz assim: Naruto Uzumaki é um garoto que vive na Agora ele vai ler aldeia um da pouco Folha. sobre Naruto, o texto, né? É a vila de ninjas, né? De ninja do país do fogo. Ainda quando bebê, Naruto ele teve aprisionado em seu corpo um demônio. Olha só, quando bebê, ele teve aprisionado no seu corpo um demônio chamado Kyuubi, que é a raposa de 9 caudas, pelo Yondaime Então, Hokage. pausando aqui de novo, quem assistiu o anime já tá comentando aí, mas não era um demônio e tal. E realmente a Kurama que está dentro do Naruto não era um demônio. Mas a gente precisa entender que ela foi apresentada no começo do anime dizendo que era um demônio. O primeiro personagem do Naruto que aparece é a Kurama, é a Kyuubi, entendeu? Ou seja, e ela não foi apresentada com um contexto que a gente só vai entender depois. Ela foi apresentada como sendo de fato um demônio. Mas na frente do anime a gente vai saber que não é um demônio, mas foi apresentada assim, né? Mas que não é.
que era o quarto Hokage, que também, coincidentemente, é o seu pai. E você, mas caramba, o pai dele aprisionou um demônio no corpo do próprio filho. Por aí você já começa a ver demônio, entre aspas. Né? Mas ele fez isso com a finalidade de salvar a sua aldeia, tá? E aí o texto continua dizendo o seguinte: a mãe de Naruto, ela era hospedeira de Kurama, o que dá a entender que é um outro espírito mau. Naruto, né? E estava sendo manipulada pelo óbito, pela morte, né? Óbito, né? Enfim. Obito. Enquanto isso, Minato estava com Naruto lutando contra o óbito e cuidando dele. Até Minato chegar a selar a Kurama com a ajuda de Kushina Uzumaki. São termos assim que só quem assiste realmente entende. É a mãe do Naruto, no caso. Não sei os detalhes destes termos, dessas expressões, é o nome da esses nomes de personagens. Mas aí diz o seguinte: como eles não conseguiram destruir o tal demônio, Yondaime, que era o pai de Naruto, ele fez um pacto. Presta atenção. Yondaime, ele fez um pacto com o Shinigami. E Shinigami é o deus da morte. Na verdade é uma consequência, não é um pacto. Gente, olha o enredo do trem. Negócio assim, como eles não conseguiram derrotar o demônio, Yondaime fez um pacto com Shinigami, que é o deus da morte, onde ele sacrificou Até a onde sua eu lembro, própria não era o alma, Shinigami, né? Não era o Shinigami. Ele sacrificou a própria vida nesse pacto que ele coisa. fez com esse demônio para selar o Kyuubi, esse não, demônio pacto, que é uma consequência para usar jutsu. É uma consequência de um recém-nascido, coincidentemente, o seu próprio filho. Desde então, ele passa, o pequenininho, né, o Naruto, ele passa a ser visto como um monstro. Não só pelos familiares das pessoas que foram mortas pelo demônio Kyuubi, mas também por pessoas que não toleram as suas brincadeiras. E aí, o texto diz que aos 12 anos, ele torna-se extremamente hiperativo, incompreendido e solitário. E aí, muitos jovenzinhos, adolescentes e outros têm se identificado com Naruto por esta... Pausando aqui rapidinho para comentar sobre a questão do jutsu de selamento do quarto Hokage, né? Não era bem um Shinigami e não foi bem que um pacto. Na verdade, era uma consequência de usar o jutsu. Só era capaz de usar aquele jutsu para selar a alma do oponente, mas como consequência, a sua alma era selada junto. Ou seja, era um jutsu de alto sacrifício e que o custo era pesado. É por isso que esse jutsu era um jutsu proibido, né? O Yondaime Hokage, o quarto Hokage, só usou em uma consequência de que se ele não fizesse isso, ele morreria e tal, e acarretaria destruindo a vida da Folha. Então foi uma coisa que meio que forçada a ele fazer para salvar a vida do Naruto, salvar a vida da esposa, só que a esposa morre junto, né? Ou seja, não foi um pacto que ele fez, vou fazer um pacto com o demônio aqui. Não, era uma consequência de jutsu, por isso que o jutsu era proibido. Era um jutsu proibido, né? Mas continuando. Eu me identifico com ele. Ele, aos 12 anos, torna-se um menino extremamente hiperativo, incompreendido e solitário. E tem como sonho tornar-se um Hokage, que é tipo um líder, né? Um ninja de sua vila, o protetor de sua vila. Sendo assim, reconhecido por todos como um ninja poderoso e respeitado. Eu não precisava nem avançar. Só em dizer que o menino, logo que ele é recém-nascido, ele tem um demônio aprisionado no corpo dele. Que o pai dele fez um pacto com o demônio para aprisionar dentro do corpo dele um demônio. Eu já podia parar por aqui e dizer assim: o que você, cristão, está assistindo um desenho desse ou permitindo seu filho assistir um negócio desse? Sabe o que tem me impressionado realmente? É perceber que uma grande quantidade de adolescentes e jovens têm assistido, são viciados em Naruto. Eu pensei que o trem era para assim, crianças, que eram mais crianças que assistiam, mas não. Eu tenho percebido cada vez mais uma grande quantidade de jovens apaixonados, viciados em Naruto. E aí eu me lembro daquele texto bíblico que diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me apegará. Não colocarei, não porei coisas más diante dos meus olhos. Por que que um jovem, um adolescente ou uma criança preste atenção no argumento dele, né, pra estas coisas vocês diante também dos tomar seus uma olhos? de caso, né? Pacto, demônio aprisionado e outras coisas mais. Eu vou me aprofundar agora um pouco mais neste desenho sobre essa questão do pacto demônio, ele falou que já era suficiente para parar por aí. Eu vejo isso de um problema, porque ele não entendeu o contexto em que isso aconteceu e a forma que acontece no anime. Exemplo,
Se eu cortar uma parte da Bíblia, vamos supor que um casal de ateu. Um casal de ateu tem um filho. Aí o jovem chega em casa, mãe, eu quero conhecer a Bíblia, porque eu vejo meus amiguinhos na escola falando de Bíblia. Eu quero conhecer quem é esse Deus da Bíblia, esse Jesus, que ele fala que ama, Jesus é amor, que Deus é amor. Pai, mãe, você poderia me apresentar quem é esse Deus? Eu quero saber mais da Bíblia, desse Jesus. Aí o pai chega na filha e fala assim, o pai ateu, a mãe ateu, filho, para com isso, isso é loucura. Quer ver quer ver o que esse Deus dele fez? Esse Deus dele mandou matar criança, mandou matar velhos, mandou matar adulto, mandou destruir várias cidades. Olha aqui na Bíblia, meu filho, lê aqui pra você ver, ó, mate adulto, criança, não deixe ninguém vivo. Então esse Deus não é bom, esse Deus é mau. Aí eu te pergunto, pastor, quem está assistindo, será se eu apresentar essa parte fora de contexto da Bíblia para uma criança, para ele não querer mais saber da Bíblia, é justo? Parece justo para o Senhor? Parece justo para vocês? Não é justo, não é justo. Ou seja, o correto, para me ser sincero com meu filho, era eu apresentar todo o contexto. Mas com a fim de querer que o filho não queira saber mais da Bíblia, aí ele apresenta isso distorcido. Ou seja, apresentou a mentira. E aqui no caso do pastor, a pastor tem que entender o contexto em que isso aconteceu. A gente tem que entender que Naruto é uma obra social que vai pegar coisa social de várias sociedades, de várias culturas e acrescentar dentro do anime. E eu ver outra cultura diferente não acarreta necessariamente em ser pecado só porque eu estou ouvindo uma coisa diferente, uma coisa fora da minha cultura. Não acarreta necessariamente em ser uma coisa do demônio porque eu estou ouvindo outra cultura. Se fosse assim, é proibido o cristão estudar outras culturas e não é. A questão é a forma que aparece no anime, a forma que recebe, e a forma que aparece ali o Shinigami não é uma forma incentivando. Pelo contrário, foi apresentado como um jutsu proibido, uma coisa proibida, uma coisa que levaria à destruição, e o Naruto sofreu demais por causa disso. Ou seja, esse negócio aí acarretou em sofrimento para a vida do Naruto. E quando ele falou da identificação, a identificação com o Naruto não é por ele ser uma criança solitária. A identificação do Naruto é porque ele vê um povo adulto maltratando de uma criança. Ele fala assim, nossa, não pode ser assim. Ao mesmo tempo, ele se identifica com outros jovens e adultos que fez bem e ajudou o Naruto. Aí ele aprendeu o que? Olha, eu devo parecer mais com esse menino, com esses pai aqui, com esse adulto, que ajudou o Naruto, e não com aquele que criticou. Ou seja, ele recebe uma crítica social para ajudar uma criança e não para massacrar uma criança. Isso é uma coisa boa, cara. Isso é uma coisa boa. Quando a gente analisa o contexto, não é uma coisa demoníaca, é uma coisa boa. Mas enfim, né? Analisa o argumento do pastor, analisa o que eu estou comentando aqui e toma sua decisão, porque eu não quero te forçar nada, né? No fim das contas, cada um de nós vamos estudar uma coisa, analisar e acreditar no que a gente quer, né? De certa forma. Continuando. Você acompanhasse algumas As artes imagens que a gente vai passar aqui As artes é muito e top. de coisas que eu pesquisei acerca do desenho. Bom, a origem do poder de Naruto, bem como as suas técnicas de combate, é a evocação de poderes sobrenaturais através de jutsus, ou seja, sinais místicos. A utilização desse tipo de sinais é uma prática ensinada nos cultos de entidades ou seitas do sistema denominado Nova Era, no misticismo, satanismo, esoterismo e na bruxaria. Eu vou mostrar então para vocês agora uma imagem contendo estes sinais que, conforme mencionei, são utilizados aí pelo esoterismo, pela bruxaria, enfim. E são os sinais utilizados por Naruto para obter vitórias aí, para as técnicas de combate que ele utiliza. Então, é aquilo que eu falei, né? É comumente no shonen, no anime assim, estilo shonen como Naruto, usar coisas de outras culturas. E de certa forma, seitas de outras culturas também é uma cultura. Então, apresenta de uma forma o quê? Numa forma meio que no contexto social. Tudo bem que essa exposição de mãos, esse cero, tem muito a ver com misticismo, com bruxaria, tem sim, isso é um fato, isso é um ponto negativo, mas a forma que aparece na obra não é incentivando para me fazer uma coisa do mal ou fazer malvadeza. Isso é mais que uma questão de brincadeira de criança mesmo, que não necessariamente me desvia do caminho do Senhor, né? Ou seja, eu vou ser proibido de falar em linguagem de sinal porque tem selos que são usados no satanismo, não faz sentido. Eu vou parar de escrever algumas palavras porque são símbolos que é usado no satanismo, não faz sentido, entendeu? Depende muito do contexto que aparece na obra, mas vamos lá, continuando. Sexualidade é outro elemento sempre presente nos episódios de Naruto. Sexualidade é presente no Naruto? Há alguns momentos em que personagens se transformam em mulheres nuas ou semi-nuas para atrair, distrair e destruir os seus adversários. Então usa da sensualidade como uma arma. Você pode ver nas imagens aí, de maneira explícita, a sensualidade sendo utilizada como uma arma
no Vamos lá. desenho Primeiro, ele tá Naruto. falando aqui de Jutsu Sex e ele falou que a sexualidade é constante no anime de Naruto. Sinto muito dizer que isso é uma mentira. Eu não vou nem dizer que está fora de contexto, isso é uma mentira. Isso é óbvio que o pastorizado não sabe, porque ele só leu, né? Mas eu vou dizer que isso é uma mentira. A sexualidade não é nada constante no universo do Naruto. Aparece mais ou menos esse negócio do Jutsu Sex em 700 episódios de Naruto, 900 se for juntar Boruto. Aparece esse Jutsu Sex. Se aparecer 10 vezes no anime, é muito. Se aparecer 10 vezes no anime, em 10 episódios do anime, é muito. No meio de 700 ou 900 episódios, se aparecer 10 vezes, é muito. Agora, de que maneira apresenta? De que maneira aparece em um contexto que eu acho muito legal, sabe qual é? O Naruto usa esse Jutsu Sex e derrota oponentes ali no começo do Naruto muito mais forte que ele, se transformando em uma mulher. Ou seja, isso é meio que uma crítica social, que pessoas são taradas a ponto de não aguentar ver uma mulher e se deixar ser derrotado com uma pessoa muito mais fraca que ele, porque viu uma mulher. Em outras palavras, isso é uma crítica para pessoas que são taradas, entendeu? Isso é uma crítica para pessoas taradas. Porque se eu não me aguentar manter a minha postura na frente de uma mulher só porque ela tá pelada e se deixar ser derrotada por isso, é porque eu tenho um problema sério na minha sexualidade. Ou seja, isso é uma crítica de Naruto. E essa terceira imagem que aparece aí não é oficial do anime, eu nunca vi essa, né? Parece mais com a arte de fã de Naruto, né? Esse negócio que a gente encontra na internet. As outras duas aparecem no anime, mas essa de baixo aqui, só se aparecer em algum filler que eu não assisti ou que eu não lembro. Mas eu aposto em dizer que não é oficial de Naruto, né? Mas ponto, a sexualidade não é nada constante no anime Naruto, não é nada constante. É muito difícil aparecer uma coisa de cunho sexual no anime Naruto, é muito difícil. Aparece mais em contexto de brincadeira, jutsu sex e tal, outras coisas também, e no contexto de meio com uma crítica social pro anime, pros personagens que são mais fortes que o Naruto, que se deixa derrotar por causa disso. Naruto não se restringe somente à questão da sensualidade, mas descamba de maneira clara para a homossexualidade. Hã? Como você pode observar nesta imagem, um beijo homossexual aí de Naruto com um seu Eu não amigo. vou nem esperar ele terminar o argumento, porque isso aí é muito erro, cara. Isso é muito erro. Primeiro ponto, esse episódio aí é logo nos primeiros episódios do Naruto, no terceiro ou quarto episódio, e esse beijo aí, esse beijo homossexual, aparece em um contexto de acidente. O Naruto tá ali de frente encarando por Sasuke, que ele não gostava do Sasuke no começo e tal. E o menino dá uma ombrada no Naruto, o Naruto cai pra frente e beija ele. Mas o que acontece? Depois os personagens se separam e começam a cuspir pro chão desesperados, dizendo que sentiu nojo. Ou seja, não é um cunho homossexual, é num cunho em que os dois personagens claramente são heterossexuais e saiu cuspindo esse beijo, dizendo que não quer, que é nojento e tal, porque ali foi um acidente. E uma coisa, isso aparece uma vez no terceiro episódio de Naruto, pra mais nunca. E ele disse que é uma coisa constante, que descamba de vez para homossexualidade. Não, cara, isso é mentira. Isso é uma mentira. Eu até me alterei um pouco aqui agora, porque assim, isso é muito mentira, cara. Isso é muito não entender de fato o contexto. Isso não é apoiar o homossexualismo ou algo do tipo. A gente vê mais coisa homossexual só de abrir a porta da nossa casa do que ver Naruto. Isso é uma vez, não é nem um contexto de homossexualidade ou de apoiando a homossexualidade. É mais no contexto de um acidente em que os personagens cospem, sai cuspindo depois, dizendo que teve nojo do beijo e tal, porque eles são héteros, etc. Ou seja, não tem nada a ver com homossexualidade. Não tem nada a ver. São estas cenas que os nossos filhos, adolescentes e alguns jovens têm assistido e achado interessante, achado normal, se identificado inclusive. Mas não para aí. Tem um episódio em que Naruto se aproxima de um dos personagens que está deitado de bruço e toca com o dedo, não é? E olha a cena aí, eu estou mostrando a cena para que você possa ver. São cenas de obscenidades. Então, essa cena aí de Naruto, em que ele tá treinando com o Ibisu Sensei, provavelmente ali é um pouco antes da segunda fase da prova Chunin ali, né? Da terceira fase da prova Chunin, na verdade. Ou seja, esse cunho aí é um cunho mais de brincadeira. Como eu falei, o Naruto é um anime social. E como anime social, o que ele faz? Ele pega algumas brincadeiras, algumas piadas que comumente acontece com os amiguinhos ali, brincando no terreiro com seus amigos e tal, e aplica no anime como uma forma de brincadeira, porque é uma coisa que acontece na sociedade, acontece com os amigos normalmente, a gente vê isso acontecendo com nossos amigos. É uma brincadeira correta? Óbvio que não, mas isso não é para apoiar a homossexualidade, isso é mais pegando um cunho de brincadeira comum que acontece na sociedade e aplicando no anime. Não tem nada a ver com
querer descambar pra homossexualidade ou de brincadeiras obscenas, cara, isso aí é meio que um exagero. Lembre-se de uma coisa, Naruto é um anime que tem cunho social, diferente de Dragon Ball, diferente de como é que diz, de Cavaleiro Zodíaco, que é mais potência quebrada. Naruto é mais um contexto social. Você assistindo Naruto, você vai analisar Naruto como se você estivesse analisando o seu país, o seu planeta. Por quê? Vamos supor, a única diferença é, no nosso país, as forças armadas são os exércitos, a polícia, lá são os ninjas, e o restante é tudo de base, com base na sociedade mesmo. É um anime muito social, que tem críticas sociais muito interessantes também. Mas vamos lá. São obscenidades explícitas neste desenho. Mas não para por aí. As malignidades de Naruto vão além, em rituais satânicos. Acredite coisa mais se obscena quiser. no livro de Em Cantares Naruto do que você tem um Naruto. ritual de sacrifícios humanos. Em uma Rituais de clara sacrifícios evidência humanos, de não lembro bem satanismo. Observe essa imagem onde tem uma pessoa sendo sacrificada com uma estaca no peito, e aí Essa eu você vou tem um comentar, espera símbolo ele terminar. satânico ao centro. São imagens que são encontradas no desenho Naruto. E aí agora eu pergunto para você: é esse tipo de conteúdo que você deseja que o seu filho assista? É esse Novamente um grande erro. Vamos supor assim, esse personagem aí é o Hidan. O Hidan é o único personagem meio que macabro que aparece em Naruto, e o único personagem que meio que tem uma veneração a um falso deus, ao deus Jashin, que dá imortalidade para ele, né? Ou seja, ele tem um negócio mais amplo para isso. Ele faz de fato um ritual ali que é meio um ritual satânico, em que ele pega o sangue do oponente, meio que lambe, e aquilo entra no corpo dele, e para ele machucar, e ele se fura, e naquilo que ele se fura, ele mata o oponente dele. Ou seja, ali ele não está se sacrificando nessa imagem. Ele fez o ritual para ele espetar nele, mas quem morre não é ele, quem morre é o adversário. Mas a questão é, o Hidan aparece em Naruto 3 ou 4, 5 episódios mais ou menos, 5 episódios num arcozinho ali, né? Um arco do episódio, 5 ou 6 episódios por aí, no meio de 700 episódios para não aparecer mais nunca. Ou seja, não é algo que descambe para o satanismo ensinando que o satanismo é bom. É algo que aparece no anime ali porque o satanismo realmente existe na nossa sociedade. E como eu falei, pega as coisas da nossa sociedade e aplica no anime porque é uma coisa social. E não é apoiando o satanismo, não é dizendo que aquele ali é uma coisa boa, pelo contrário, é até um antagonista em que o Naruto derrota ele. Ou seja, ele é do mal e o Naruto derrota eles. Na verdade não é o Naruto que derrota, né? O Shikamaru, amigo, o Naruto derrota o outro oponente, né? Que era parceiro do Hidan. Mas enfim, ou seja, não é para descambar. Se a gente pegar partes cortadas da Bíblia sem contexto, vai parecer muito mais satânico que isso. Sacrifício de criança, o Deus tal lá sacrificando criança, isso e aquilo. Vamos supor que a gente que vai gravar uma série gravando tudo que aparece na Bíblia. Vai aparecer criança sendo sacrificada para um falso Deus. Mas vai dizer que isso é bom? Não, não vai dizer que isso é bom. Igual em Naruto não disse que isso é bom, que isso é certo. Mas se fosse para gravar uma série da Bíblia, iria aparecer cena muito mais macabra que isso. Então eu vou dizer, nossa, não leia a Bíblia porque a Bíblia é satânica? Não, eu vou entender o contexto que aparece. A Bíblia aparece nisso para refutar, para mostrar que é uma coisa errada, que é uma coisa ruim. E Naruto é a mesma coisa. É um adversário do mal e tal. E não aparece mais do que 10 episódios. Não aparece mais do que 10 episódios numa obra de 700 episódios. Ou seja, não é descambar. É uma coisa que aparece como um cunho social mesmo. Não é para... Mas vamos lá, continuando, né? de conteúdo que você quer que o seu filho tenha acesso? Você acha que Deus se alegra quando o seu filho está assistindo estas coisas? E aí eu pergunto para você que é jovem, que é adolescente, é esse tipo de conteúdo que você acha que agrada a Deus? Você acha realmente que assistindo este tipo de desenho, Deus ele fica feliz? Algumas pessoas ainda tentam argumentar, não, pastor, mas a Bíblia diz, analisar de tudo, retende o que é bom. Primeiro que você está fazendo uma exegese, né? Porque quando você olha o contexto não está falando nada disso. Mas paciência, é como a pessoa tentar procurar um alimento. Vamos lá. Ele está dizendo que é uma exegese, usar esse texto para defender o anime e tal, e retendo o que é bom. Ele está falando que o texto não está falando nisso. Mas se a gente olhar assim, de maneira simples assim, o texto que o pastor leu no final também é uma exegese, porque não está falando de anime. Ou o escritor bíblico estava com anime na cabeça. Não estava com anime na cabeça. Então, você também fez uma exegese, né? Calma lá, porque assim, a Bíblia é um livro
que foi feito para atravessar gerações, séculos e milênios. É um livro que foi feito para atravessar várias épocas. Então, ela não vai falar diretamente de coisas que não existiam na época que existe hoje. Ou seja, não vai falar diretamente, não assista pornografia, não grave vídeo de pornografia, não vai aparecer, mas vai deixar princípios que a pornografia é errada. Ou seja, eu vou aplicar um princípio que não está no contexto disso, mas como eu posso extrair um princípio para colocar em uma coisa que não estava, que não existia na época, entendeu? É mais ou menos isso. Não está pensando no Naruto, lógico que não está, mas é um princípio que pode sim ser aplicado da forma que o senhor aplicou outro texto. Ou seja, eu vou aplicar isso como sendo como, assim, anime não existia na época, não existia na época, mas tem coisas boas e coisas ruins. Então vamos analisar o que é bom e tal. Não é que eu use isso, né, mas é uma questão que ele usou o texto para criticar, mas está dizendo que não pode usar para defender. Ou seja, para criticar pode uma coisa que não está no contexto, mas para defender não pode. Então é meio que uma contradição nisso aí, né? Mas enfim, essa questão de você acha que alegra a Deus, se acha que alegra a Deus, é uma questão meio complicada, porque nós estamos numa sociedade pecadora e a gente vai ver coisas que não agradam a Deus em todos os lugares, basicamente. Então, eu ver uma obra que eu vejo coisas que não agradam a Deus, não necessariamente é uma coisa que vai me afastar de Deus. É uma coisa que vai até me preparar para um cunho social que acontece na nossa realidade, entendeu? No anime de Naruto, a gente tem até preparação para coisas que acontecem na realidade. É mais ou menos assim, né? Mas vamos lá. Não sei se eu deixei muito clara a minha explicação aqui, né? Comentando em cima. Mas acho que você entendeu. Bom, saudável dentro de uma lata de lixo, sabe? Tem coisas que você não precisa ir olhar, assistir para tentar reter o que é. Ah, eu vou tentar reter o que é bom. Tenta reter o que é bom daqui, olha. Leia esse livro, busque nele e aí você vai reter tudo que é bom. Tá. Mas eu assisti anime não necessariamente me empata de buscar a Bíblia, né? Naruto. Se por acaso, eu até falei isso no meu vídeo, ou seja, não é porque eu assisto Naruto que isso me atrapalha de estudar a Bíblia, entendeu? Ou seja, uma coisa não tem muito que a ver com a outra, né? Ou seja, eu posso estudar a Bíblia sim, eu tenho exemplo aqui, ó. Tem vários livros aqui, assistir Naruto não me empata de estudar a Bíblia, de ser um cristão devoto, de ser um cristão que faz isso ou aquilo, que prega o evangelho. Inclusive, desde o meu primeiro ano que eu entrei na igreja, que eu participo de Caleb, de evangelismo voluntário, assistir anime não me priva disso. Se assistir anime está te privando disso, na verdade não é porque é anime. Se você está se viciado em qualquer coisa, pode ser futebol, pode ser qualquer outra coisa, e isso está tomando seu tempo, não deixando você evangelizar, empatando de você estudar a Bíblia, isso se tornou pecado. Pode ser o que for, pode ser seu trabalho, se isso te empatou, pode ser seu namorado, sua esposa, se isso te empata de estudar a Bíblia, tá errado, é pecado. Não se aplica necessariamente apenas a Naruto, e assistir anime não necessariamente implica em não poder estudar a Bíblia, né? É meio que forçação de barra isso aí, né? Também de Nanatsu no Taizai. Esse é um anime que tem sido Bem, uma eu vou parar febre, por aqui, assim eu como faço a parte Naruto. 2 analisando Nanatsu no Taizai depois, porque o vídeo tá ficando grande, deixa eu ver, 34 minutos de gravação já, no corte vai pra 30, 25, não sei bem, mas enfim, analisando tudo que o pastor falou, ele fala assim, muitas pessoas estão se perdendo por assistir Naruto. Calma lá, né? Não é bem assim, né? Tem gente que diz que se tornou ateu porque foi ler a Bíblia. Então tem gente lendo a Bíblia que vai se perder porque leu a Bíblia? Não. Tudo depende da maneira que você recebe. Eu não posso dizer assim, falando de tal, tem várias pessoas dizendo assim, eu me tornei ateu depois que eu estudei a Bíblia, depois que eu li a Bíblia. Então a Bíblia foi o que fez ele se perder. Não, o que fez ele se perder foi a decisão errada que ele tomou ao ler a Bíblia. Entendeu? Ou seja, não é bem assim, tem gente que se perdendo só porque tá assistindo Naruto. Isso é força barra, né? Isso é força barra. Mas cá entre nós, né? Analise o argumento do pastor, veja a forma que eu comentei aqui. Não foi para atacar ele de forma alguma, foi mais contextualizando o assunto. Se ele tiver assistido aí, se ofendido de alguma forma, eu peço desculpa, né? Porque é mais para analisar também o ponto de vista de uma pessoa que assistiu o anime. Não que só leu, mas que assistiu o anime, entendeu? Mas deixa nos comentários o que você achou. Você acha que é pecado assistir anime? Você acha que foi mais sentido o que o pastor falou, o que eu falei, ou que eu tinha conversado em alguma coisa? Deixa aí nos seus comentários. E eu gostaria de ler também a opinião de vocês. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Depois eu faço a parte do Nanatsu no Taizai.
Então, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Deixa o like no vídeo se você gostou. Deixe seu comentário dando a sua opinião. E compartilhe o link do vídeo para mais pessoas também. E até mais.